isso eu vou, sem sofrer participar. Sua obra vou cantar. Nós vamos hoje, Romanos 12. Romanos 12, nossa breve meditação antes de orarmos. Nós vamos ler só alguns versos. Glória a Deus. Nós vamos ler só do 1 ao verso 8. Vamos ler, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco, que abre os nossos ouvidos e mentes para recebermos a Tua palavra, que é a verdade. Pois aqui continuamos reunidos no Teu nome, o santo nome de Jesus. É nele que oramos. Amém, amém. E amém. Irmãos, veio um tema no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem, que é o ser e oferecer culto. Ser e oferecer o culto. E esse texto é lindo, porque Paulo ele começa essa explicação sobre o culto racional depois de ter tocado no tema na carta de Romanos sobre Israel, o que vai acontecer com Israel. Em Romanos, Paulo fala, ele traz o alívio, eu acho que, na verdade, mais para o coração dele do que para o coração dos seus leitores. Porque eu não acredito, é só eu falando, tá? Você pode acreditar à vontade, mas eu não acredito que os romanos estivessem tão preocupados com a situação dos hebreus. Eu não acredito nisso. Mas Paulo, por ser ele se preocupava com seus, como ele chama, compatriotas. Inclusive ele fala isso, que se dependesse dele, ele faria qualquer coisa para trazê-los para a salvação, para trazê-los para a compreensão do Evangelho. E depois que ele discorre sobre esse tema, o que vai acontecer com aqueles que eram o tronco, a raiz, e que nós fomos enxertados nele, depois que ele contempla tudo isso, a gente estava comentando lá em cima, né? Com um verso lindo, uma revelação, uma apoteose bíblica, que é o óculo à profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? É lindo, ele parece que está se deslumbrando com aquilo que ele entende, de que um dia Deus vai trazer e vai unir todo mundo. E ele fala isso. E então todo Israel será salvo. Claro que nós acreditamos que aí não está se falando literalmente numa questão de povo, de linhagem, mas de todo o Israel de Deus.
juntos, em outras palavras, os salvos do Senhor, que com certeza dentro desses estarão contidos para a glória do Senhor, muitos judeus, gente de toda tribo, povo e nação e língua, como a gente sabe. Aí ele entra nesse ponto do culto racional. Lembre-se que ele está tentando dar dicas, como eu falei no sábado, ele falou sobre o estar morto para o pecado, e lá em Romanos ainda ele vai falar sobre o como pronunciar a salvação, o pedido de confissão de Jesus, que é você confessa com a sua boca, mas tem que crer no teu coração. Ele está colocando temas, e aí ele vem nesse tema de culto, e ele começa, olha irmãos, pelas misericórdias que ele roga, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. Quando Paulo está escrevendo isso, com certeza ele ainda está com um público que é fato, que é comum para esse povo ainda a noção de sacrifício. Muito mais fácil do que para a gente, de matar um animal. E dentro das explicações mais profundas e lindas que nós temos da palavra sacrifício, está o conceito de se tornar envolvido num relacionamento com alguém. Quando o povo estava oferecendo um sacrifício, essa era a função, era se tornar mais parecido, mais próximo, mais relacionado, crescer no relacionamento com alguém. Esse alguém era quem? Deus. E aí Paulo pega esse contexto de gente que sabe que tem que matar, que tem que ter derramamento, que tinha no passado os hebreus a noção de derrama-se o sangue para perdão dos pecados. Para esse povo que entende que Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz. Para o quê? Para a remissão dos pecados. Aí ele vem com o ponto para o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, o sacrifício agora é a minha vida, é a sua vida. Eu tenho que me oferecer como um sacrifício vivo. Eu tenho que ser esse agente, esse recipiente, que através das minhas ações vão soar para as narinas de Deus, vão chegar aos céus como um sacrifício vivo. Como alguém que está colocando Deus em primeiro lugar e não eu em primeiro lugar. Como alguém que está colocando a obediência em primeiro lugar e não o que eu acho em primeiro lugar. E ele então primeiro menciona isso, que eu sou, através do meu sacrifício vivo, através da minha renegação da minha carne e meu desejo e busca de ter a mente de Cristo, eu sou o sacrifício diário. Então eu sou o culto vivo. Eu sou o culto vivo. Segundo, ele fala que para a gente não se colocar ou se deixar amoldar pelo padrão do mundo. Que esse sacrifício, esse que é o culto vivo, eu e você, não possa ser moldado pelo externo. Gente, como que o externo te muda? A moda deles. A moda deles. Com tudo. Vamos dar exemplos de moldagens que nós temos, que a gente pode ter no mundo. Linguagem. Vícios. Moda. Seja ela como for. Um dia desse eu estava andando, passou um cara na minha frente, aquela bendita moda da calça, aqui embaixo. Que eu fico pensando, o que tem na cabeça um cara que faz isso? Eu fico assim, peraí, meu. O cara tá com a calça aqui. Exato. Às vezes põe uma cueca colorida, alguma coisa. E anda até com dificuldade. A perna tem meio travada. Eu falo assim, cara, faltou mãe. Como é que... Faltou mãe pra falar assim. Com meu pai fazer aqui, enquanto você tiver nesse teto aqui, você vai ter que andar direito. Não sei. Faltou mão. Faltou mãe e mão, né? Não, mão. Mas vai se amoldando. Quando eu digo linguagem é porque o papo, a conversa, aquilo que está no burburinho da galera, vai mudando. Valores, integridade. Se a sua roda de convívio é todo mundo sem integridade, a tendência é você ficar igualzinho. Porque isso vai falar que todo mundo, isso significa toda a tua roda, toda a minha roda, age daquela forma.
Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, nesse padrão de ser o culto, através do ser o sacrifício vivo, eu sou o culto, eu sou o sacrifício, você é o culto, você é o sacrifício, ele não pode deixar me moldar por eles. E eu acho interessante como ele fala, ó, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, se eu não deixo o mundo me moldar, e ando nessa rota, que essa pode me moldar, eu vou estar caminhando rumo à santidade. E rumo à santidade, eu tenho a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não tenho, você não tem a boa, a vontade perfeita, a vontade de Deus andando, se você estiver sendo resultado do que o mundo te molda. Você não vai ter nunca essa boa, perfeita vontade de Deus. Você está falando assim, não é o Senhor que me molda, é quem anda do meu lado. Ponto 3 aqui que eu quero deixar na nossa mente essa noite é quando ele fala sobre nós temos um conceito equilibrado do que nós somos, reconhecendo a medida da fé que Deus nos deu. Quantas vezes você já se comparou com alguém que você acha que tem muita fé? Por exemplo, quando você lê a Bíblia e abre lá e lê, começa a ler a história de Abraão, você se sente pior, assim? Pelo menos eu me sinto. Eu falo categoricamente. Eu não teria essa coragem. Você me acha carnal, que atire a primeira pedra. Não é só a Bíblia não, meu. Os caras do último tempo lá, o Spurgeon, o Quando você lê a história da igreja, as biografias, você vê pessoas, às vezes também exemplos menores. No dia a dia, alguém fazendo algo, um posicionamento que você fala, caramba, eu não tenho ainda essa fé. Eu não tenho. Estou vendo a pessoa andando daquela forma, naquela toada, e para mim, às vezes, para desestabilizar é tão mais fácil. E Paulo deixa claro aqui um negócio interessante, que Deus tem uma medida de fé, certo? Concorda comigo ou não? É o que ele diz. De acordo, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de você mesmo, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus lhe concedeu. Agora me responde uma coisa. Por que Deus então fala assim, vou dar muita fé para Marcela e um pouquinho para o Tiago? Ou deixa eu dar mais ou menos para o Edu e para o Roy eu não vou dar nada. Não. Melhor vai ser mó ateu. É para a gente ver dessa forma? Porque tenha o seu conceito equilibrado de você mesmo, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. O que ele está dizendo isso? Que é o karma. O karma do Roy é não ter recebido nada. O Eduardo mais ou menos, o Tiago um pouquinho, a Marcela muito. Não. Isso aqui significa, gente, ao nível da caminhada da fé. Porque isso aqui no nosso exemplo, o Roy faz de conta que era um ateu, mas ele fala, mas eu quero buscar esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, e começa a deixar a palavra entrar nele, e dizer não para a moldagem do mundo. Poxa, ele vai ficar sem fé, porque Deus falou, não vou dar fé para esse cabra? Não, buscar-me-eis e me achareis quando? Então se você buscou de coração, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, vai ser gerada. Não tem como você buscar de coração e falar, olha, eu busco de coração, mas não acredito em nada. Tô cada vez acreditando menos, busco mais, acredito menos. Não existe esse negócio. Você busca mais, você se aproxima mais, você renega mais o de fora, o externo, então não está te moldando, você está crescendo na boa, perfeita vontade de Deus. Esse é o normal. Então Paulo está dizendo sobre a identidade. Agora, você tem que reconhecer qual é o teu momento. Nós não temos momentos na vida, nós não temos estações na vida. O ideal, como eu disse sábado, é que as nossas estações estejam sempre mantidas ali no fogo do primeiro amor. Dali para cima, não dali para baixo. Agora, nós temos que ser sensatos e reconhecer que tem momentos que se você se sente literalmente com essas medidas crescendo, e elas estão crescendo quando a gente está sendo uma comunidade, e aqui sendo cada um primeiramente, atuantes, fervorosos. E aí essa medida vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Entrou a inércia, parou o crescimento. Você começa
Ah, igual aqui, tá quentinho agora, né? É muito fácil a gente... Ai, tá quentinho. Se tivesse um frio danado aqui, a gente ia estar num desconforto lascado. Não ia? Você também, tá frio, tá frio. Se tivesse bem gelado, imagina que agora 0 graus. Você ia estar incomodado. Então essa medida, ela quer crescer, essa medida deve crescer em nós. Mas precisa ter essa busca. Mas, seja lá em qual nível você estiver, Paulo está dizendo para a gente, como diz para os romanos, perceba qual é o teu status. Não fique se achando. Não, exatamente. E não fique também, ó vida, porque eu não sou como fulano. Cresça. Cresça. Sendo mais. Estando mais com ele. E recebendo menos lá de fora. Ponto 4 está no verso 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo. Paulo está falando sobre a pluralidade. Ó, tem vários tipos de gente. Tem gente que tem pensamentos diferentes, tem níveis diferentes, tem cabeça diferente, mas nós estamos todos juntos no mesmo corpo. Então, no culto racional, que é o culto da minha vida, que começa do meu sacrifício vivo, do culto ser, do André andando pela rua e sendo um culto para Deus. Tem eu ali andando e tem o Sudário do meu lado andando, e cada um tem uma porção, cada um tem essa medida, cada um tem uma caminhada, mas ambos estamos andando em prol de um mesmo corpo. Paulo está deixando bem claro para os romanos: lembre-se, você não é igual a ele, que não é igual a ele, que não é igual a ela, que não é igual a ela. Tem a medida, tem a experiência, tem o quanto já disse isso aqui não me molda mais, ou ainda está moldando um pouquinho. Mas lembre-se, se nós estamos debaixo do mesmo senhorio, nós estamos no mesmo corpo. Não é difícil isso na prática, gente? Você quer saber como isso acontece na prática? Olha, pastor, você não sabe o que o Guilherme está fazendo. O que, irmã Cecília? Meu Deus do céu, viu o Guilherme na rua fazendo isso, esse tipo de coisa. Que é uma coisa tão pequena que ainda me mata o coração quando eu vejo esse tipo de comportamento. Porque eu fico imaginando alguém chegando para Jesus fazendo isso. Você consegue imaginar? Se Jesus, você não viu, mas Judas hoje roubou 30. Você não, eu vi porque eu estava do lado. Aí você se sentir bem, não ia? Vou lá falar com Jesus e Jesus te olhar assim. Não imagine isso um pouquinho, mas acho que ele ia falar assim: vamos fazer um concílio dos discípulos. Você vai testemunhar que você viu roubando 30? E a gente acaba com a vida de Judas hoje mesmo. Não, Jesus sabe. Jesus acaba em pico. E ele fica quieto. Sua cabeça, sua sentença. Eu estou tirando. O problema não é o caça às bruxas. O problema é dar chance até o último segundo. Agora a gente gosta do caçar a bruxa. Porque isso mantém quem não está no pão da mão pegando os 30 numa posição de vantagem, né? Eu jamais faria isso. Se der oportunidade, pega 100. Eu jamais. E evangelho é o contrário, é o paradoxo. O legal não é o caça-bruxo, o legal é você manter a sua posição, sabendo que cada um é cada um, que cada um vai dar conta de si mesmo, mas que tem que ter sempre uma comunidade profética que está falando: rouba, mas eu não vou me alterar por causa da sua má atitude. Agora você expande isso para outras áreas do cristianismo, que reconhece que nós somos do mesmo corpo, mas que nós somos muitos. E cada um tenta manter a sua posição de cristão sem ser afetado pelo que pega os 30, o que pega seja lá o que for. Você imagina o impacto? É esse que eu acho que é o impacto que Jesus tenta dizer. Eles vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se Amarem. mesmo o safado que está roubando. Ele continua dizendo, e aí na parte explicativa que é dos dons. Nós temos esses que são muitos, eles têm diferentes dons, e aqui eu quero te chamar a atenção porque é o seguinte: eu parto do princípio que Paulo está escrevendo sobre dons que ele acreditava ter na igreja de Roma.
Porque não teria por que ele escrever, nomear alguns dons, se os caras nunca tivessem nem ouvido falar. E ele começa. Número 1. Se alguém tem dom de profecia, ou dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Primeiro da lista dele é: se alguém tem sido inspirado por Deus para ser uma voz de bênção na vida do seu irmão, use-o na medida da sua fé. Olha que lindo. Use na medida do que você tem estômago para ouvir, porque ouvir de Deus não é brincadeira. Você tem muita fé, às vezes você ouve cada coisa violenta de Deus, você fala: e agora? O que eu faço com esse material? Como? Uma das minhas maiores preocupações quando eu vejo que Deus deu uma palavra muito clara para mim é como que eu vou falar. Porque se você não pensar em um minuto, você vira o eis que te digo. Sabe quando você vira o eis que te digo? Fala lá com o irmão: eis que... Você vira um estereótipo. E a forma que você passa algo pode fazer toda a diferença. Primeiro, para ninguém ficar: olha, tá vindo a irmãzinha que fala em nome de Deus. Todo mundo já fica até mais pianinho, né? Não é assim. Se alguém tem sim, se alguém está ouvindo de Deus, vá e fale, segundo a proporção da sua fé. Então a primeira coisa que Paulo imagina, ou melhor dizendo, sabe que acontece, ou que tem potencial de acontecer na igreja de Roma, é profecia. Pessoas abençoando outras. Eu estou falando de pessoas abençoando outras porque eu não acredito nesse estereótipo que a gente carrega aqui do meio pentecostal, que é: levanta o irmãozinho daquele jeito e tem que fazer daquela forma, com aquelas palavras. Quem assistiu essa semana, passou na Record um episódio sobre as igrejas pentecostais. Alguém viu isso? Eu vi o final. Jesus amado mostrou-se às igrejas da galera desse meio, uma igreja que todo mundo levantava no meio do culto, assim, 50% da igreja, e começava a rodopiar. E ficava rodopiando, virando. E os caras tudo vestindo camisa rosa. Essa eu não conhecia. E uma placa assim: guerreiros da fé. E eles viravam, girava. E outro sapateava, e outro imitava bicha. Aquela loucura. Eu falei: oh meu Deus do céu. A reportagem estava descendo a lenha, né? Estava falando: que Deus é esse? Nada. Na Record. Eu só fiquei triste, que eu falei: por que eles não passaram também o corredor dos 70 pastores do Sal Grosso, né? Mas foram meter a lenha nos outros, né? É literalmente muito engraçado isso. Telhado de vidro é bom jogar. É exato, é horrível, entendeu? Porque estava mostrando uma coisa de um lado que é um negócio, assim, um desdobramento ruim, mas esquecendo dos seus próprios. Então, nunca, quando você não tem, quando você profecia, a gente já imagina esse tipo de cenário. Não. É Deus que pode falar no teu coração, João, algo. Fala: vai e fala para o Guilherme. E eu acho chocante isso, porque nós temos que viver nesse nível de sensibilidade. A gente fala: Senhor, me usa. E é maravilhoso, né? Quando Puxa, você recebe uma palavra e ela se cumpre, você vê, você fica assim: meu Deus. Você vê que vem de Deus. E quando é da carne também, o cheiro de enxofre já bate na hora. Você dá uma segunda olhada para a pessoa, você... Beleza, brother, beleza. Tenta de novo daqui uns 10 anos, quem sabe. Já sabe que é furada. Mas quantas vezes o Senhor quer e usa. E às vezes em gestos dos mais simples, Deus está ali mostrando, falando algo. Segundo dom que ele cita aqui nessa pluralidade é o dom de servir. Se o seu dom é servir, sirva. Olha que bonito. É gente que tem um coração no serviço, que não pesa, você não vê ele fazendo já: ai, tá brabo, sabe de coisa. Ou acaba de servir, bom, tem que fazer uma reunião, porque dessa forma não dá. Não tenho dom, cara, tá mal. Não, nós precisamos conversar, Só eu. Só eu tô fazendo, fulano, você não entendeu nada. Você vai lá na bênção, na alegria, ninguém tá vendo mesmo, ninguém nunca precisa ver, quem precisa ver é o
pai. E o pai, você não precisa falar, olha, para dos seus afazeres e me veja que eu estou servindo. Você não precisa fazer isso. Ô, André, Ele vê. minha tia foi a primeira crente que eu conheci e ela tinha mesmo o dom da profecia, abençoava pessoas mesmo com oração. E ela teve várias doenças e ela dizia que ela ia para os hospitais. Não, Deus me deu isso porque se não fosse eu que estivesse lá, ninguém ia pregar para aquelas pessoas. Só que por outro lado, e ela ficou paralisada de um lado. Por outro lado, quando eu ia para São Paulo, eu acordava de manhã com as irmãzinhas da igreja fazendo a limpeza da casa dela. Aquilo me alcançou para Jesus, sabe? Oh, glória. Porque elas Amor. entravam e faziam tudo que minha tia não fazia. E um dia, uma delas falou para mim que ela limpava a casa da tia Beza porque ela não sabia orar que nem a tia Beza. Olha que linda. O que eu posso fazer é limpar a privada. Isso eu faço bem, então eu vou fazer. Ela falou, eu não sei orar igual ela. E às vezes, irmã, você sabe orar, mas Deus fala, mas não é para você fazer isso agora é para limpar. E eu fiquei 6 meses em Israel pastoreando gente, limpando privada. A hora do pastorado é na hora de lavar as privadas. E quantas vezes eu estava ali esfregando e falando, e falando, e falando. Gente do mundo inteiro no meu time tinha. E aí uma voz se parava e eu olhava para trás e tinha alguém chorando. E eu largava a desgramada privada e levantava e orava. Vamos voltar a trabalhar agora, gente, porque eu tinha uma missão. Não tem esse negócio, né? Servir, claro que ele está colocando, se alguém tem dom, sirva, mas eu quero chamar a nossa atenção que eu acho que as pessoas parecem que não querem mais esse dom de servir, não. O negócio é ser servido. Ou criar a união dos que servem, para poder descer a lenha se o método não estiver funcionando bem. Se é ensinar, ensine. Olha que lindo. Olha, estou sentindo tua falta, viu? Muita gente vai falar comigo, pô, cadê Eduardo? Eu falei, ora por ele, tá meio na carne, mas ele vai voltar. Voltou, aí. Tá no queijo, né, lá, no brie. Se ensinar, ensine. O que significa também que quem ensina tem que sempre estar aprendendo, porque se você não aprende, você não ensina. Você vai ensinar o que se você não aprendeu? Não está escrito aqui, mas é óbvio, né, gente? Você só pode ensinar o que você aprendeu. Se você não aprendeu, você não ensina. Se você não aprende, você não ensina. Se você não revisa, você também não ensina. Dom. Então, na igreja de Roma, Paulo já está nos identificando. Profecia, serviço, ensino e agora que lindo, se é dar ânimo, que assim faça. Esse é um dom que nós precisamos exercitar, é encorajar. Encorajamento faz uma diferença brutal. Quando alguém chega para você e fala, vai fundo, vai que vai dar certo, vai que você vai conseguir, vai que esse tempo vai passar, isso traz um poder interior. Você fala, é verdade, olha que legal, a pessoa está botando fé em mim. Não vou desistir do negócio, eu vou chegar até lá. E quando você não recebe encorajamento, também é de matar, não é? Por isso que eu não suporto aquela música que a gente já cantou até aqui muitas vezes, mas eu não gosto, já falei declaradamente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória, tarará, porque eu acho que esse reconhecimento o encorajamento é parte do reconhecimento, é você também reconhecer que a pessoa está firme e precisa de um well done, ou se está fraca e precisa também de, não, vem cá, eu estou junto com você. Me dá a impressão que cristão, então, não precisa nunca de nenhuma palavra de ânimo, porque a minha glória é saber. Tenho problemas com isso, Eu acho que todos nós precisamos de ânimo, todos nós. Ao ponto que Jesus olhou para os seus discípulos e disse, o que tem de bom ânimo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus como um encorajador. Então, quando você sentir vontade de olhar alguém fazendo alguma coisa, vai lá e fala, meu, que legal. Que bonito ver você fazendo isso. Que legal ver você servindo. Que bom o teu exemplo. Que legal que você está crescendo nos níveis, seja lá quais eles forem. Que bom que você completou mais um ano de casamento. Que, sabe, celebrar. Que bom que você está passando dificuldade de estar sobrevivendo no Senhor. Ânimo. Se é contribuir, que contribua generosamente. Olha que lindo. Dom.
Dom do bolso leve. Não tem neurose, não tem trava no bolso, dá com liberalidade. Dá com alegria. Dá com amor. Não tem peso, não tem mas... E Paulo coloca isso aqui, olha, faça com generosidade. Se é exercer liderança, com zelo. Deus te chamou para liderar alguma coisa? Zele por isso, cuide disso, faça com amor, faça com desejo, faça com vontade de expansão. Mas de novo, olhando para aquilo que Ele colocou nas tuas mãos e faça. Fazendo, lembrando que você está dando o seu melhor. Eu acho que isso é liderar com zelo. Liderar com zelo é saber que você pode dormir sabendo que você fez o teu melhor. Isso é zelo. E por último ele termina, se é mostrar misericórdia. Olha que lindo. Que o faça com alegria. Não é, porra, mas você está sofrendo, eu vou aqui te ajudar. Não é. É na alegria do Senhor. De quem você exerce misericórdia? Geralmente de quem está rindo? Só se ele estiver satirizando você e eu. A maioria dos casos que precisam de misericórdia são casos de tristeza e de sofrimento. Certo? Agora, casos de sofrimento, Paulo está dizendo para a igreja de Roma, vai lá com alegria. Por quê, gente? Porque contagia, porque a alegria do Senhor é a força do seu povo. Em nome de Jesus, eu queria que a gente hoje levasse a palavra no nosso coração, falando, Senhor, eu quero ser o culto, o sacrifício vivo. Eu quero ser, Senhor, esse que não vai deixar o padrão do mundo me mover, me moldar. Eu quero, Senhor, entender que eu estou num caminho para a santidade, que eu estou no meu nível, no meu equilíbrio, na medida que o Senhor tem me dado, e não quero ficar me comparando com ninguém. Pelo contrário, eu quero poder exercer aquilo que o Senhor tem me dado e respeitar o outro que está exercendo. E inclusive respeitar a dificuldade que o outro está tendo para ainda exercer. Eu quero identificar os meus dons, como Paulo falou para os romanos, identifique, e depois que identificou aquilo que pode fazer ou aquilo que já está fazendo, continue fazendo da melhor forma e da forma mais positiva possível. Porque se não for de forma positiva possível, vai ser um peso. E aí não é manifestação de dom de Deus, é manifestação de carnalidade humana. Em nome de Jesus, dessa forma a gente pode ser culto o tempo inteiro. Aonde quer que estejamos, podemos ser um culto vivo, um sacrifício vivo ao Senhor. E isso é o que gera novidade de vida. As surpresas que a gente não espera e que acontecem. As expansões que Deus coloca na nossa frente. Porque Ele sabe que olha para a gente que tem uma igreja ambulante. Um ser que tem dentro de si o Espírito. E que é o sacrifício vivo. É bondade, é misericórdia em todo o tempo. Que assim seja nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, irmãos, pedidos? Vamos lá.